Olá, tudo bem? Aqui é o canal Estude Comigo Brasil e hoje vamos corrigir mais uma prova da Sejusp, Minas Gerais, da banca FGV. São 10 questões aí de raciocínio lógico que foi aplicada recentemente no dia 9 de outubro de 2022. Recentemente, porque eu estou falando agora do dia 22 de outubro, comecei a corrigir essa prova aqui dia 19, e aí, né, como a gente trabalha, cada dia a gente corrige um pouquinho e agora eu estou liberando para vocês aqui no canal a correção completa. Se você acompanha aqui o canal, eu vou deixar aqui algumas dicas, colocar a vinheta e a gente já parte para a correção, ok? Só antes de começar a correção, só para lembrar que eu estou corrigindo uma prova do tipo 1 branca, né? Está disponível lá no site da FGV. E falando um pouquinho sobre essa prova, eu achei essa prova uma prova justa, mas uma prova que envolve vários temas de raciocínio lógico. A dica para provas desse tipo, né, que frita o seu cérebro, que deixa você de cabeça quente, é você não deixar muito para o final. Se você deixou essa prova para resolver lá depois de 2 horas de duração de prova, mesmo as questões não sendo tão complexas, já fiz questão mais complexa aqui no canal, já corrigi provas mais complexas aqui no canal, tem uma aí realmente bem difícil, nível Enem ao extremo. Essa daqui não, essa aqui é uma provinha boa, justa, só que se você fizer de cabeça quente, deixar para fazer para o final, você vai perder pontos de graça, porque é muita continha, é muito raciocínio lógico. Então, confira aí com a gente, acompanhe, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe com a gente aí a correção de 10 questões da prova da FGV. Vamos começar a correção da prova. Raciocínio lógico analítico, questão 21. E a primeira questão aí da prova tipo branca foi uma questão assim, digamos que fácil, né? Para esquentar as turbinas, colocaram aqui uma questão de corrida, para o pessoal já ir fazendo o aquecimento. Vamos lá. Os amigos Beto, Carlos e Fred participaram de uma corrida de longa distância. Beto chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos e 4 minutos e 47 segundos depois de Fred. Carlos fez o percurso todo em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Fred fez o percurso todo em letra A, 1 hora, 18 minutos e 34 segundos. Letra B, 1 hora, 2 minutos e 34 segundos. Letra C, 1 hora, 2 minutos e 56 segundos. Letra D, 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. E letra E, 1 hora, 1 minuto e 34 segundos. Bom, essa questão, vamos lá. Beto, Carlos e Fred. 3 amigos aí fizeram uma corrida. Ok? E aí a gente tem que. Beto, foi o primeiro que ele falou. Tá aqui, Beto. Chegou 3 minutos e 32 segundos antes de Carlos. Então, se ele chegou antes, ele passou a linha de chegada aqui primeiro, está na frente do Carlos. O Carlos está aqui atrás. E ele passou aí 3 minutos e 32 segundos. E depois o Carlos vai passar por ele. Né? Vai chegar no ponto que ele está. Já o Fred chegou antes de Carlos e 4 minutos e 47 depois de Fred. Então o Fred passou. E o Beto passou aqui 4 minutos e 47 segundos. Agora,
Carlos fez o percurso em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Então, Carlos, o último que passou, ele fez em 1 hora, 10 minutos e 15 segundos. Então, ele foi o mais lento, né? Ele foi o mais lento. Esse passou primeiro, esse passou segundo e depois Carlos passou. O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode somar simplesmente aqui, ó. Eu vou colocar aqui minutos e segundos. Eu vou somar esse tempo que o Fred passou até que o Carlos passou. Então eu vou pegar os 4 minutos e 47 segundos do Fred e vou pegar os 3 minutos e 32 segundos da diferença para o Beto. Vamos somar esse tempo. 7 mais 2, 9. 4 com 3, 7. Quando a gente soma segundos, a cada 60 segundos me dá 1 minuto. Então eu passo 1 minuto para lá. No caso aqui a gente tem 79 segundos, então é 60 mais 19, né? 7 menos 4 mais 3, 7. 7 menos 6 me dá 1. Então aqui vai sobrar só 1, 19. E vou passar 1 para cá. Mais 1. A cada 6 a gente passa 1 para o lado dos minutos. 4 mais 3, 7 e 1, 8. 8 minutos e 19. 8 minutos e 19, eles chegaram mais rápido do que Carlos. Então a gente vai pegar o tempo de Carlos, que é 1 hora, 10 minutos e 15 segundos, e nós vamos subtrair desse tempo aqui, menos 8 minutos e 19 segundos. Então, esse aqui é o tempo inicial, agora a gente vai subtrair esses dois. Ok? Esse menos 8 minutos e 19. Bom, 5 menos 9 não dá, vai dar 15. Aqui vai ficar 0. Então 15 menos 9 dá 6. 0 menos 1 não dá, vou ter que pegar 1 minuto emprestado para o lado de cá, então aqui vai ficar 9. Quando eu pego 1 minuto para cá emprestado, eu vou vir com 6 para cá. Porque cada minuto eu empresto 6. 6 menos 1, 5. Então aqui deu 56. 9 menos 8 dá 1. Aqui ficou, emprestou 1 para cá, ficou 0. E aqui ficou 1. Então o tempo que o Fred passou, que foi o primeirão lá da ponta, ele passou em 1 minuto, 1 hora, 1 minuto e 56 segundos. Passaram 8 minutos e 19 segundos, aí deu 1, 10 e 15. A gente tem essa resposta aqui. 1, letra C. 1 hora, 1 minuto, 56 segundos. Uma questão aí de tempo, né? A FGV variou muito, muito, muito. Fez uma variedade de questões aí nessa prova. E a primeira é uma questão de tempo, né? Você saber aí somar e subtrair tempo. Vamos para a próxima questão. Questão 22. Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no ensino médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp, Grupo 1 e Grupo 2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do Grupo 1 nem do Grupo 2, e que os números de participantes do Grupo 1 e do Grupo 2 são, respectivamente, 41 e 32. O número de estudantes que participam simultaneamente dos 2 grupos é letra A 7, letra B 13, letra C 20, letra D 23, letra E 32. Bom, questão de 2 grupos, pessoas que participam tanto de um grupo como do outro, pessoas, estudantes que não participam de nenhum grupo. A gente resolve isso daí com diagramas famosos, né? Conhecidos aí, diagramas de Venn. Você faz o desenhozinho aqui, desenha 2 grupos, uma interseção, e aí começa a lançar as informações. Então, total de estudantes é igual a 60. Nenhum
grupo é igual a 7. 7, 60. Agora, estão no grupo 1, ou seja, que estão aqui, ó, no círculo vermelho. No círculo vermelho, ele falou que nós temos 41 estudantes. No círculo azul, ele falou que a gente tem 32 estudantes. Vamos lá, 32 estudantes. Aparentemente, tem uma informação que não bate, né? Porque se a gente tem um total de 60 alunos, 7 não participam de nenhum grupo, então a gente tem aqui 60 menos 7, 53 apenas vão estar aqui dentro dos dois círculos, 53. Só que aqui está dando 41 mais 32, 41 mais 32, nós temos 73 estudantes. Como isso é possível? É possível porque existe a intersecção entre os dois grupos. A interseção está aqui. 73 é o total de estudantes, grupo 1 e grupo 2, mas não falam que eram apenas do grupo 1 ou apenas do grupo 2. Então existem pessoas no meio. Menos 53. 3 menos 3, 0. 7 menos 5, 20. Então essa intersecção aqui me dá 20 estudantes, que é o que a questão está pedindo. Ok? Resposta correta dessa questão, letra C. Vamos marcar a letra C. Uma questão simples de diagramas, né? Existem outras bem mais complexas envolvendo esse assunto, às vezes com três grupos distintos, mas essa aqui está bem tranquila. Se fosse para determinar quantos que são apenas do grupo 1, vamos fazer rapidinho aqui, ó. 53 menos 41, nós teríamos, assim, 41 quer dizer menos 20 que está aqui no meio, então a gente teria 21 que seria apenas o grupo 1, e do lado de cá 32 menos 20, a gente teria 12 apenas do grupo 2. A questão não pediu isso, mas só para constar. Vamos para a próxima questão. E se você está acompanhando até aqui, deixe aí seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais correções como essa. Questão 23. Antônio e Carlos trabalham em uma mesma empresa de segurança. E na escala de plantões, em determinado mês, Antônio tinha 4 plantões a mais do que Carlos. Entretanto, por questões pessoais, Antônio pediu a Carlos que o substituísse em 3 plantões. É correto concluir que, nesse determinado mês, letra A, Antônio fez um plantão a mais do que Carlos. B, Carlos fez um plantão a mais do que Antônio. C, Antônio fez 2 plantões a mais do que Carlos. D, Carlos fez 2 plantões a mais do que Antônio. E letra E, Carlos fez 3 plantões a mais do que Antônio. Então, as informações que a gente tem aqui, na mesma empresa, a escala de plantões, tem uma escala de plantões. E nessa escala desse mês, Antônio tem 4 plantões a mais do que Carlos. Ok? Entretanto, por questões pessoais, Antônio não pediu a Carlos que o substituísse em 3 plantões. Então, imagine uma escala de plantões que a gente tem Antônio e Carlos no plantão. Antônio e Carlos no plantão. Vou colocar aqui, ó. Antônio, 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 Antônio. E eu tenho, por exemplo, uma escala com Carlos, que tem 2 plantões, porque Antônio tem 4 a mais do que Carlos. Então é isso. Primeira informação, Antônio é igual a Carlos mais 4. Só que depois, Carlos
substitui Antônio. Em 3 plantões. Quantos plantões a mais, né? O que vai acontecer depois disso tudo? Quem vai ficar com mais plantão que o outro? Bom, aqui eu já ilustrei aqui uma situação que Antônio teria 6 plantões na escala e Carlos só 2, atendendo a esse requisito aqui, ó, de 4 plantões. 4 plantões. Então, quando Carlos substitui Antônio, além dele ganhar mais 3, então Carlos vai ganhar mais 3 plantões, ficando só com a diferença de 1, né? Ele vai ganhar mais 3 plantões. Existe uma outra informação. Antônio deixou de ir 3 vezes. Então não é simplesmente eu colocar Carlos, Carlos e Carlos. Na verdade, eu vou trocar um pelo outro. Então, onde tinha Antônio, virou Carlos. Onde tinha Antônio, virou Carlos. Onde tinha Antônio, virou Carlos. No final das contas, nesse exemplo aqui, ó, Carlos ganhou mais 3 e Antônio ganhou menos 3. Então, ao final das contas, quantos plantões a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5 de Carlos, nesse exemplo aqui que eu coloquei, menos 3 de Antônio. Ou seja, Carlos vai ficar com 2 plantões a mais, 2 plantões a mais Carlos tem 2 plantões a mais. Ok? Ou seja, a gente tinha 4 na frente, com menos 6, porque ele passou 3 para Carlos e menos 3 que ele faltou, então vai me dar uma diferença de menos 2. Então, a alternativa correta dessa questão, letra D. Carlos fez 2 plantões a mais do que Antônio. Uma questão simples. Se você colocar valores, então fica mais fácil ainda da forma que eu fiz, que eu coloquei uns valores fictícios, né? 6 para Antônio e 2 para Carlos. E depois troquei um pelo outro. Visualmente você já consegue resolver. Mas a equação seria essa. Você tinha 4 a mais, ficou com 6 a menos, ficou com menos 2 do que Carlos. Letra B. Vamos agora para a questão número 24. E se o triângulo... Questão 24. Partindo de um retângulo, Eduardo construiu 2 outros retângulos R1 e R2. As dimensões do retângulo R1 são a metade das dimensões do retângulo inicial, e as dimensões do retângulo R2 são o dobro das dimensões do retângulo inicial. A razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1 é letra A 32, letra B 16, letra C 8, letra D 4, letra E 2. Vamos destacar então, primeiramente, o que é solicitado na questão. A razão entre a área do retângulo R2 e a área do retângulo R1. Então nós temos a área de R2 sobre a área de R1. Note que nas respostas nós temos valores, mas a gente não tem aqui na questão nenhum valor. O que isso quer dizer para a gente? O que nós podemos deduzir? É que qualquer valor que você atribuir para os retângulos, seguindo essas regras que foram passadas, a gente vai encontrar a mesma razão. Então, qual a dica que eu dou para essa questão? Coloquem valores nos retângulos. Quer ver? Vamos fazer. Nós temos o primeiro retângulo. Está aqui. Ele chamou de retângulo inicial.
Depois, ele falou que a gente tem um outro retângulo que tem a metade das dimensões. Então é mais ou menos isso daqui. E por fim, ele falou que tem um retângulo que é o dobro das dimensões do inicial, que é o dobro do vermelho ali, que eu desenhei de vermelho. Então ele vai ser mais ou menos isso aqui. Digamos assim. E agora eu vou atribuir valores. Para o vermelho, que é o inicial, eu vou colocar aqui o valor 4 e aqui do lado 2. Então, se o outro é a metade, eu vou ter 2 de largura por 1 de altura. R2, né? Esse aqui é o R1, que é a metade. E o R2, ele falou que é o dobro. Então, se o lado aqui tem 4, esse lado aqui vai ter 8, e a altura do inicial tinha 2, aqui vai ter 4. Então, a área do retângulo R2, que é o maior, que é o verde, é a área de R2. É igual a 4 vezes 8, que me dá 32. A área do menorzinho aqui, que é a metade do inicial, a área de R1, que é o azul, é igual a 2 vezes 1. Colocando aqui na razão, a razão da área de R2 a gente achou que vale 32, certo? 4 vezes 8, 32. E R1 vale 2 vezes 1, que é igual a 2. A razão entre os dois retângulos é o valor 16. Letra B. Podemos marcar aí letra B. Então, a dica dessa questão é que a área dos retângulos, a razão entre elas, entre essas áreas, vai ser igual independente do valor. Você poderia ter colocado o valor 10, valor 20, qualquer valor. Seguindo as regras, você ia chegar na mesma razão. Ok? Se você curtiu aí a correção, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar novas correções e vamos para a próxima questão. Questão 25. Em um grupo de 120 pessoas, 50 são adultos, de 21 a 60 anos, e para cada 2 jovens até 20 anos, há 5 idosos acima de 60 anos. Nesse grupo, o número total de vacinados contra a Covid é o triplo do número de não vacinados. Os vacinados, corresponde ao triplo do total de não vacinados. Além disso, metade dos vacinados são idosos e 1/3 dos vacinados são adultos. É correto concluir que nesse grupo de pessoas há, letra A, 20 adultos não vacinados, letra B, 20 jovens vacinados, letra C, 50 idosos vacinados, letra D, 10 idosos não vacinados e letra E, 10 jovens não vacinados. Então, eu vou aqui, para resolver essa questão, eu fiz da seguinte forma. Primeiro, eu montei uma tabelinha aqui para a gente tratar essas duas variáveis. Uma variável é o quê? A idade das pessoas, dos grupos. Jovens, adultos e idosos. Outra variável diz respeito se eles são vacinados ou não vacinados. Então a gente tem essas duas características aí para a gente descobrir. Então eu montei aqui uma tabelinha. Vou dividir aqui ela em vacinados e não vacinados. E um total lá embaixo. Beleza. Vamos lá. Olha só. Eu tenho os jovens. Eu tenho os adultos. Eu tenho os idosos. E eu vou ter um total aqui, que é 120. Eu tenho também vacinados. Eu tenho não vacinados. E o total aqui também é 120. O total dessa coluna é 120. Tá? Agora, vamos ver as regras que ele colocou para a gente.
50 são adultos. Pronto. Adulto já está aqui, 50. Não, aqui é adulto e vacinado. Na verdade, lá embaixo, ó, a gente tem que 50 são adultos. No final de tudo aqui, essa linha aqui vai dar 120. Outra regra que ele passou é que assim, a cada 2 jovens, eu tenho 5 idosos. Então quer dizer que num grupo de 7 pessoas, a cada grupinho de 7 pessoas, a gente tem 2 jovens e 5 idosos. E quantos grupinhos de 7 pessoas a gente tem? Se 50 são adultos, vai me restar o quê? 120 menos 50, eu tenho 70 jovens e adultos. 70 dividido por 7 vai me dar igual a 10 grupinhos desse daqui, ó. 10 grupinhos que 2 são jovens e 5 são adultos. Então, 2 vezes 10 é igual a 20, eu tenho 20 jovens, e 5 vezes 10 é igual a 50, eu tenho 50 idosos. Nesses 10 grupos que eu consegui formar. Então, vou colocar aqui, ó. No total de jovens eu tenho 20, e no total de idosos eu tenho 50. Que vai me dar aqui esse total aqui da linha, que é 120. Pronto. Resolvi a questão da idade. Isso aqui já está ok. Beleza? Agora ele me dá a outra variável dos vacinados e dos não vacinados. Ele fala que os vacinados, número total de vacinados, é o triplo do número de não vacinados. Então eu tenho 3 vacinados para 1 não vacinado. Fazendo a mesma regrinha que eu fiz aqui para descobrir idosos, adultos e jovens. Eu tenho 120 pessoas, sendo que a cada 4 pessoas eu tenho essa distribuição. 3 vacinados e 1 não vacinados. 120 dividido por 4, por grupos de 4, eu tenho 30 grupos desse daqui. Então, eu tenho 30 grupinhos que 3 são vacinados e 1 não vacinado. Então, 3 vezes 30 vai me dar 90 vacinados. E 1 vezes 30 me dá igual a 30. Então, o total de vacinados é igual a 90. O total de não vacinados é igual a 30. Seguindo essa proporção que ele me passou. Matamos essa segunda parte, que vai até aqui. Agora ele me diz que metade dos vacinados são idosos. Vou apagar aqui. Agora a gente vai só para a tabela. Já fizemos aqui a distribuição. Metade dos vacinados são idosos. Então, metade de 90 sobre 2, eu tenho que 45 são idosos. 1/3 dos vacinados são adultos. 90 dividido por 3, eu tenho 30 adultos. E agora a gente ficou com essas lacunas aqui para preencher. Bom, essa linha a gente já sabe que tem 45 idosos, 30 adultos, que me dá o quê? 75 pessoas vacinadas. São 90? Então aqui a gente vai ter 90 menos 75, que vai me dar o valor 15 jovens vacinados. Não vacinados. Se eu tenho 20 jovens, 20 menos 15, 5 não vacinados. Eu tenho adultos, eu tenho 50 adultos, 30 são vacinados, eu tenho 30, né? 30 são vacinados, do total são 50, então eu tenho 50 menos 30, 20. 20 não vacinados. 45 idosos vacinados, de um total de 50, eu tenho 50 menos 45. Só 5 idosos não vacinados. Pronto, preenchi a tabela toda. Qualquer pergunta agora que a questão me fizer, eu vou saber responder. Vamos lá. Letra A. 20 adultos não vacinados. Adultos, está aqui. Vacinados está em cima. Não vacinados, esse aqui. 20 adultos não vacinados.
Aqui. Bom, acho que a gente já achou a resposta aqui, ó. 20 adultos não vacinados. Justamente esse aqui é o valor. Vamos só conferir os demais? 20 jovens vacinados. Não, vacinados jovens são 15, tá errado. 50 idosos vacinados. Não, idosos a gente descobriu que é 45, errado. 10 idosos não vacinados. Não, são apenas 5. 10 jovens não vacinados. Não, são apenas 5 também. Resposta correta, letra A. Mostrei para vocês essa questão de uma forma bem completa, tá? Não focando apenas no resultado. Para você resolver aí qualquer tipo de questão semelhante, quando aparecerem aí duas variáveis, né? E aí você tiver algumas regras para descobrir, você preenche o quadro e depois fica só uma questão de adição e subtração para você conseguir resolver a questão. Vamos agora para a próxima questão. Pedro comprou a moto e não vendeu o carro. Sabendo que essa afirmação é falsa, então: A. Pedro não comprou a moto e não vendeu o carro. B. Pedro comprou a moto e vendeu o carro. C. Pedro não comprou a moto e vendeu o carro. D. Pedro comprou a moto ou não vendeu o carro. E E. Pedro não comprou a moto ou vendeu o carro. Então a gente tem aqui, ó, Pedro comprou a moto e, vou colocar bem grandão aqui, ó, e não vendeu carro. Bom, se essa afirmação toda aqui é falsa, é a mesma coisa de eu negar essa afirmação, tá? Eu poderia também atribuir valores falsos aqui, mas não é o caso porque todas as frases ele colocou Pedro, 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 alguma coisa. Então a gente vai negar isso daqui. A primeira coisa é que quando você nega, o E vira OU. Ok? O E vira OU. Então, esse aqui está errado, esse está errado, esse aqui está errado. Só sobraram a alternativa D e E. Pedro comprou a moto? Vou negar. Vou falar que Pedro não comprou a moto. A moto. E dentre as duas alternativas que sobraram, só sobrou a letra E. Pronto. Questão correta, letra E. Letra E. Bom, para quem achou estranho, né? Porque eu sempre explico as questões aqui bem detalhadamente, mas eu quis mostrar que na prova a gente tem que responder o mais rápido possível. Mas vamos ver se a outra parte também está correta. Ó. Não vendeu o carro. A gente nega também o outro lado. A gente nega esse lado, troca o E pelo OU e nega também esse lado. Então o não some. Ou vendeu o carro. Então, realmente estava certinha a questão. Letra E. Vamos para a próxima questão. Letra 27. Questão 27. Questão 27. Os conjuntos A, B e C possuem, cada um, 10 elementos, e são tais que A e B possuem elementos em comum, B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos em comum, comuns. Entre os elementos da união dos três conjuntos, sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B é A1, B2, C3, D4 e E5. Bom, essa questão, novamente, nessa prova, a gente resolve com diagramas de Venn. A gente tem um conjunto, temos outro conjunto
Ele só é um pouquinho mais complicado porque agora a gente tem 3 conjuntos ao invés de 2 conjuntos. E tem um terceiro conjunto. Então estamos montando aqui os diagramas de Venn. Bom, ele falou que A eu tenho 10 elementos, B eu também tenho 10 elementos e C eu também tenho 10 elementos. Todos eles têm 10 elementos. A e B possuem elementos em comum. Então A e B, deixa eu colocar aqui, ó, A, B e C. A e B possuem elementos em comum. Então essa parte que eu estou pintando aqui de amarelo, ó, existe. B e C também possuem elementos em comuns. Então, B e C, essa parte aqui também possui elementos em comum. Também existe. Só que entre A e C não possuem elementos comuns. Então, essa parte aqui não existe. Nem entre A e C, nem entre A, B e C. Isso aqui não existe. Agora ele deu outras informações importantes. Entre os elementos da união dos 6 elementos, sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A. Então aqui em A, eu tenho 8 que é só de A. E temos 5 elementos que pertencem apenas ao conjunto C. Temos 5 aqui. Bom, se todo mundo possui 10 elementos, então se o A possui 10, ele já tem 8 aqui. Aqui no meio, entre A e B, só sobraram 2. A mesma coisa aqui no conjunto C. Se 5 só pertencem a C, então aqui no meio vamos ter mais 5. E aí agora ficou fácil para descobrir quanto que tem em B. B a gente vai ter 10 elementos menos 2 menos 5. Isso aqui vai me dar o quê? 10 menos 7, que vai me dar 3 elementos. Pronto. Diagramas de Venn. Aplicamos as regras e rapidamente resolvemos essa questão. Resposta correta, letra C. Bom, peço para vocês aí para agora para deixarem o seu like. Se vocês acessaram aqui essa prova, esse canal só por conta dessa questão, se gostaram da resolução, deixem o seu like, sigam o canal, se inscrevam, porque a gente está sempre divulgando aí provas, né, correções para quem está estudando para concurso. Raciocínio lógico, que é uma das matérias assim, mais complicadas, né, que a gente estuda pouco no dia a dia. Vale a pena aqui você seguir o canal e acompanhar nossas correções. Vamos para a questão número 28. Questão 28. A figura a seguir mostra 11 pontos numerados sobre uma circunferência. Percorrendo a circunferência no sentido anti-horário, 9 desses pontos serão apagados de acordo com a seguinte regra. Após um ponto ser apagado, pule 2 pontos, ainda não apagados, e apague o seguinte. Comece apagando o ponto de número 3 e siga a regra. A soma dos números dos 2 últimos pontos que não foram apagados é A9, B10, C11, D12 e E13. Bom, essa questão é difícil? Não. Mas ela já é a questão número 28 da prova. Claro que existem outros modelos de provas. Mas imagine você fazendo uma questão dessa depois de 2 horas de prova. Se você não prestar atenção e separar cada detalhe, você corre o risco de perder pontos com uma questão que não é tão difícil. É mais atenção. Primeiro ponto. São 9 pontos que a gente vai apagar. Segundo ponto. Anti-horário sentido. Depois que você apaga um ponto, você pula 2 pontos não apagados, apagando o seguinte. E você tem que começar pelo número 3. Então, sentido anti-horário. Começamos no número 3. Vamos apagar um total de 9. E seguindo essa regra, apaga 1 e pula 2. Então, ele pede para eu começar apagando o 3. Então, esse aqui foi o primeiro. Pulo 2, apago o próximo. Esse aqui foi o segundo. Pulo 2, apago o próximo. Esse é o terceiro. Pulo 2,
apago o próximo, esse é o quarto. Agora nós vamos para a segunda volta. Eu tenho que pular 2, mas é 2 não apagados, então eu vou pular o 2 e vou pular o 4 e vou apagar o 5. Esse é o quinto. Pulo 1 e pulo 2 não apagados e apago o próximo, esse é o sexto. Pulo 1, pulo 2, já estou dando a terceira voltinha aqui, ó. E apago o próximo, esse é o sétimo. Pulo 1, pulo 2, apago o próximo, esse é o oitavo. Pulo 1, mais uma volta aí, ó. Pulo 1, pulo 2 e apago o próximo. 9. Apagamos 9, sobraram 2 pontos, que é o que ele quer, a soma dos 2 últimos pontos. Então eu vou somar o ponto, vou até limpar aqui, ó, que ficou, foi esse e foi esse. Ponto 7 mais o ponto 2, que me dá igual a 9. Resposta da questão, letra A. Vamos lá, questão letra A. Se você chegou aqui só por conta dessa questão, ou se você nos acompanha no canal, se você está fazendo toda a prova aqui com a gente, deixa seu like se estiver gostando, se inscreva e vamos aí agora para a próxima questão. Questão número 29. Questão 29. Sobre uma reta, a partir de um ponto inicial, uma pessoa faz a seguinte sequência de movimentos. 1 passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás e assim por diante. O último movimento dessa pessoa foi de 29 passos para frente. A distância em passos que essa pessoa está do ponto inicial é A, 17, B, 14, C, 16, D, 13 e E, 15. Bom, vamos fazer aqui o que a questão pediu. Ela pediu uma pessoa que estava numa linha reta, sobre uma reta, ok? Saiu de um ponto inicial, que foi o ponto 0, tá aqui essa pessoa aqui. E ela fez um passo para frente. Não, passo para frente. E deu 2 passos para trás. Aqui ela ficou na posição menos 1, ó. Deu 1, 2. Ficou menos 1 distante aqui de 0. Um passo para trás distante de 0. Depois ela deu 1, 2, 3 passos para frente, acabou aqui na posição 2. 3 passos para frente. E vai dar 4 passos para trás. 1, 2, 3, 4. Né? Então aqui ela vai acabar na posição menos 2. Ó. Quando ela deu menos 4 passos, eu estou convencionando que passo para trás é negativo. Passo para frente é positivo. Então, quando ela dá 4 passos para trás, ela fica na posição menos 2. Então, o que a gente tem? Ó? 1 passo para frente, 2 para... Quer dizer, 1 passo para frente, 2 para trás, 3 para frente, 4 para trás. Então, esses aqui ó, são passos para frente. E os de azul, o 2 e o 4, são passos para trás. Quando ela dá passo para trás, ela fica na posição... Ó, 1 menos 2 é igual a quanto? Menos 1. Ela se afasta um ponto aqui do meio. Quando o 3 e o 4, ela também vai ficar... 3 menos 4 também dá menos 1. Ela se afasta mais um ponto aqui, ó, do ponto principal. Ela dá 5 passos para frente e 6 passos para trás, menos 1 de novo, que ela vai ficar distante. Ela vai avançar 5 e voltar 6, vai parar aqui no menos 3. E assim por diante, ó, ela vai sempre se afastando. Aqui ela ficou na posição menos 1, aqui ela ficou na posição menos 2, aqui na posição menos 3. A cada dupla de passos que ela dá, para frente, para trás, para frente, para trás, ela se afasta 1. Então, repare que quando ela deu 2 passos, a metade é menos 1. Quando ela deu 4 passos para trás, a metade, menos 2. Quando ela deu 6 passos para trás, ela ficou exatamente a metade, menos 3. Justamente pelo fato dela andar 3 para frente, então ela vai ficar a outra metade para trás. Quando eu der 28 passos para trás, quer dizer que eu vou ficar em qual posição então?
na posição menos 14. Né? Seguindo essa lógica aqui, ó, a cada 2 que eu faço, eu fico na metade. Então, quando der 28 passos para trás, eu vou ficar na posição menos 14. Só que ele não quer a posição 28. Eu coloquei a 28 porque é a dupla que eu fiz aqui, de par em par. Ele quer a posição 29, então ele vai dar mais 29 passos para frente. 29 menos 14 dá 15. Ele vai ficar 15 passos à frente. Então, essa vai ser a resposta da questão. Ok? 15 passos para frente. Ou seja, eu fiz de 2 em 2 para mostrar para vocês que essa distância que sempre daria a metade. Ó, dá 5 para frente, 6 para trás. Então, ó, vai ficando sempre a metade. Resposta correta, letra E. Tá bom? Eu comentei com vocês uma forma sofisticada de fazer essa questão. Seria o seguinte. Reparem que a gente tem aqui, ó, duas PAs. Uma PA ímpar, que a gente vem e vai de 2 em 2. Né? Começa da posição 2, depois ele dá 4 passos para trás, depois dá 6 passos para trás, depois ele dá 8 passos para trás e vai até o 28. Então eu tenho uma soma de uma PA aqui de razão 2, ok? Se você calcular essa soma dessa PA com a soma da PA que ele vai para frente, que começa de 1, 3, 5, 7 e vai até a 29, a gente vai ter uma soma de uma outra PA. Você pega essa PA do que vai para frente e subtrai da PA da soma da PA que vai para trás. Você também vai chegar no valor igual a 15. Ok? Mas mostrei para vocês aqui a forma que eu resolvi essa questão, mas analisando realmente passo a passo. Vamos para a próxima questão, questão 30. Questão 30. Uma cidade possui 3 unidades prisionais chamadas de A, B e C. As distâncias rodoviárias em quilômetros para ir de uma das unidades, linha da matriz, a qualquer outra, coluna da matriz, estão na matriz abaixo. Observa-se que, entre duas unidades quaisquer, as distâncias de ida e de volta são diferentes, pois os caminhos são diferentes. Um diretor pretende vistoriar as 3 unidades começando em uma delas, e em seguida visitando as outras 2 e terminando na terceira. A menor distância que poderá percorrer é de A, 10 km, B, 11 km, C, 12 km, D, 13 km e E, 14 km. Bom, essa questão é o seguinte, ele vai sair de uma unidade, vai para outra unidade, vai para B e vai para C. E vai para a unidade C. Só que ele falou que quando eu vou de C para B para A, os caminhos são diferentes de ida e volta. Ou seja, aqui a gente tem um típico exemplo de um arranjo de 3 unidades prisionais que serão visitadas, 3 a 3, porque sempre a gente vai percorrer as 3. Ou a famosa permutação de 3. A gente tem o quê? Permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Ou seja, a gente tem 6 possibilidades aqui para esse percorrer esse caminho. A gente tem o caminho A, B e C. A gente tem o caminho A, C e B. A gente tem o caminho B, A e C. E a gente tem o caminho B, C e A. São caminhos diferentes. E o caminho C, A e B, mas eu posso começar em C, partir para B e partir para A, sendo que cada distância dessa aqui é diferente. Permutamos os 3 possíveis unidades, nos dando aqui um total de 6 combinações. Agora é só brincar de sominha, fazer a adição. Aqui eu tenho a partida e aqui na coluna eu tenho a chegada. Então se eu vou de A até B, eu vou de A até B, eu tenho 4 km percorridos. De A até C, eu tenho 7 km percorridos. De B até A, eu tenho 5 km. De B até C, eu tenho 10. De C até A, 8.
De C até B, 6. E agora eu vou brincar aqui e vou fazer as sominhas do restante do percurso. Ou seja, de B até C, de B até C, 10. De C até B, 6. De A até C, 7. De C até A, 8. De A até B, 4. E de B até A, 5. E agora é só a gente ver qual é o menor caminho. O primeiro deu 14, o segundo deu 13, o terceiro caminho BAC deu 12, BCA deu 18, CAB deu 12 e CBA deu 11. O menor até aqui. Resposta correta, então, o menor caminho foi 11. Letra B. Ok? Uma questão não muito complicada, mas que requer aí também atenção, cálculo, soma, para você não errar e não perder uma questão simples assim à toa. Tá? Questão mais de continha mesmo. Se você chegou aqui nesse canal só para acompanhar essa questão, ou vem acompanhando na prova toda, está curtindo, deixe o seu like se não deixou ainda, se inscreva no canal. E vamos agora conferir o nosso gabarito. Gabarito, questão 21 até a questão 30. Então a gente vai corrigir daqui da 21 até a 30. 21, letra D. Certo. Questão 22, letra C. Certo. Questão 23, letra D. E questão 24, letra B. D e B. Questão 25 e 26, letra A e letra E. Letra A, letra E. Questão 27, letra C. Questão 28, letra A. Letra C para 27, 28, letra A. 29, letra E. Ok? E questão 30, letra B. Essa que a gente acabou de fazer agora. Letra E, letra B. Então, chegamos ao final de mais uma correção de uma prova completa aí, ok? Da Sejusp. E se você curtiu, se você gostou, né, peço aí a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanhe novas provas, canal de estudante aqui para estudante, concurseiro para concurseiro. Estamos juntos aí, corrigindo provas de raciocínio lógico, de informática. Agradeço e te vejo numa próxima correção.